Olá, turminha, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, hoje nós temos uma aula super especial, super divertida, onde nós vamos aprender muito e nós vamos falar um pouco a respeito de contar histórias, tá? Nós vamos aprender um pouco a saber quem são as pessoas que escrevem uma história e também nós vamos falar um pouquinho de uma história muito famosa da literatura brasileira hoje em dia, que talvez muitos de vocês já conhecem, tá? Então, inicialmente, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês e saberem de vocês o que Bom, eu quero saber de vocês o seguinte, tá? Você gosta de inventar histórias? E vocês já chegaram a inventar alguma história? Né? Sim? E outra pergunta, qual a história que você gostaria de inventar? E por que você gostaria de inventar essa história? Galera, eu acho que todo mundo um dia já chegou a inventar uma história. Eu, por exemplo, quando eu era menorzinho, assim, quase da idade de vocês, eu acredito, eu inventei uma história. Se bem que faz muito tempo atrás, viu? Mas eu também inventei uma história. Eu vou falar para vocês como é que foi minha história. Eu sempre desde pequeno, desde a idade de vocês, eu sempre gostei de pensar que eu poderia viajar bastante, conhecer muitos lugares, né? E eu tinha o meu avião próprio. Então, uma vez eu estava lá pilotando meu avião e estava passando por várias paisagens bonitas, né? Até que em uma certa ocasião, meu avião perdeu o combustível. Então, eu não podia mais voar, né? O meu avião, então, infelizmente, começou a cair. Muito assustador a história, né? E aí, na hora que o meu avião tava para cair, eu peguei, tinha um paraquedas, né? Então, eu peguei, soltei meu paraquedas. E no que eu solto meu paraquedas, eu vou caindo de paraquedas, né? E eu caio em uma ilha, numa ilha deserta, pequenininha, lá no meio do oceano, né? E aí nessa ilha deserta, eu não sabia o que fazer, porque estava no meio do oceano, né? E, enfim, eu só tinha ajuda de algumas pessoas especiais. E essas pessoas eram alguns bichos. Entre esses bichos, eu vou falar para vocês dos mais importantes aqui, que me ajudaram bastante durante a história. Um foi o pato, uma onça, uma raposa e um golfinho. Ok? Então, durante toda essa história, eu sempre converso. Todos esses animais que eu citei para vocês, eles conversavam. Então, ainda bem que eu tinha a capacidade de conversar com esses animais, né? Então, o pato ele era muito, muito, muito inteligente mesmo, né? Já a onça, ela era muito séria. Mas foi a onça que durante esse tempo inteiro me ajudou a caçar, a conseguir minha comida. Sabe por quê? Porque eu fiquei naquela ilha deserta por um bom tempo. Muito, muito tempo mesmo, né? Sabe por quê? Porque eu estava esperando o golfinho, porque o golfinho que na verdade ele seria o meu salvador, seria a pessoa que realmente iria me salvar, iria me tirar daquela ilha, ele iria me guiar até a terra, né? E para que eu chegasse ao golfinho, então eu tive a ajuda da raposinha, né? A raposa sempre divertida, sempre atrapalhada,
Mas a raposa era uma grande amiga do golfinho e ela era a única pessoa que podia me levar até o golfinho. Então, eu acredito, não sei, agora eu tô falando para vocês porque eu não sei, mas eu acho que eu fiquei uns 10 dias nessa ilha. E durante esses dias que eu fiquei na ilha, né, eu aprendi com a onça, né, a caçar, a comer, né, a fazer comida e tudo mais. Enfim, fiquei grande amigo desses animais. Até que então o golfinho, né, decidiu depois das viagens dele, porque ele sempre gosta de viajar, aparecer, né? Então o golfinho apareceu e aí finalmente a raposa me levou até ele, né? Eu fiquei muito triste, me despedi daqueles animais que viviam na ilha e o golfinho me levou. Eu me montei no golfinho e o golfinho então me levou entre o mar até chegar à terra, né? E quando eu cheguei à terra, eu pude reencontrar com meus pais, com toda a minha família e com todos os meus amigos, né? Então, essa é uma história que eu inventei quando eu era criança, né? Infelizmente, eu só nunca cheguei a escrever essa história. Mas essa história sempre ficou martelada na minha cabeça, né? Sempre ficou aqui, né? Gravado. Então, eu inventei uma história. Talvez agora, né? Depois que, né? Eu tô grande, eu possa escrever, né? Essa história um dia na folha de papel e talvez crie mais detalhes, né? Então, é interessante, né? Eu enquanto eu era criança, criei uma história. Eu acho que todo mundo tem a capacidade de escrever uma historinha, né? Vocês têm condições, sim, de escrever uma historinha de vocês, da autoria de vocês, do jeito que vocês quiserem, tá? Agora, vocês já chegaram a assistir, por exemplo, a Turma da Mônica? Acredito que sim, né? Muita gente assistiu a Turma da Mônica. E que tal a Peppa Pig? Vocês já assistiram a Peppa Pig? Pois é, né? A Peppa Pig também, ela, ela, elas foram histórias, né? Tanto a Peppa Pig quanto a Turma da Mônica, quanto o que eu relatei, são histórias. E essas histórias foram criadas por uma determinada pessoa, tá? Então, as pessoas que criam uma história, gente, elas são chamadas de autores, ok? Ou elas são chamadas de escritores, tá? Então, vamos fazer o seguinte, então. Todo mundo tem o seu dicionário aí? Ok. Eu gostaria que todos vocês pegassem agora o seu dicionário e abrissem na palavra, ok? Autor. Eu vou procurar aqui o meu dicionário do mesmo modo que vocês têm, né? E nós vamos procurar, então, pela palavra autor, que é para saber a definição desta palavra, tá bom? Então, vamos lá. Autor. Ok. Então, deixa eu falar para vocês o que é um autor, né? Vamos acompanhar junto comigo. O autor, ele é um criador ou um inventor, o que pratica uma ação. Mas vamos focalizar então na palavra criador ou inventor. Isso quer dizer que, como eu criei minha história, né, na minha cabeça, como eu relatei para vocês, eu posso ser chamado então de um autor, né? Porque o autor então é aquele que cria, né, uma história, que inventa uma história, né? Então fala assim aqui no dicionário ainda mais, ó. Aquele que produz um texto escrito ou oral, ou a quem se deve uma obra científica ou artística. Em resumo, tem muita palavra aqui, né? Eu vou resumir para vocês então. Então, um autor é, então, na verdade, uma pessoa que cria uma história, né? E vocês sabem que muitas histórias são criadas e essas histórias, elas são
compiladas em livros, né? E esses livros vão passando de muitos e muitos anos. Às vezes tem histórias que nossos pais contam, né? E eles contam relatos que até hoje, né, eles passam de geração para geração, né? Isso porque uma pessoa escreveu uma história, essa história marcou muito o mundo inteiro, né? Uma geração inteira, vamos chamar de geração, né? Então, meu pai sabe dessa história, meu pai me conta essa história me marca, e claro, essa história foi escrita por alguém, né? E assim por diante. E, no caso, aqui no Brasil, né, a nossa literatura brasileira, ela é cheia de autores famosos, homens e mulheres que são muito importantes e que escreveram livros, né, e diversas obras importantes para a nossa literatura. E hoje nós podemos encontrar esses livros, né, como eu estava falando para vocês, né, talvez esse livro foi escrito há muito tempo atrás, e isso vai passando de geração para geração, né? E claro, todo mundo gosta, e se não gosta, a gente vai se acostumar a sentir mais prazer, mais gosto, né? Mais gosto pela leitura. Porque ler é muito legal, ler é muito bom mesmo, né? Então, enfim, como eu havia falado, o Brasil tem muitos escritores famosos, né? Então eu quero falar para vocês agora de um escritor muito famoso. Esse escritor é esse homem aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Isso. Você sabe quem é ele? Vamos lá. O nome desse homem aqui é Monteiro Lobato, tá bom? Então, vamos lá. Repitam comigo a primeira palavra, Lobato. Desculpa, Monteiro Lobato, ok? Então, vamos lá. Monteiro Lobato, ele nasceu, tá bom? Vou contar só um pouquinho da história dele, não vou contar muita coisa não, porque, né? Mas só para vocês entenderem um pouco como é que é a história dele. Ele nasceu em São Paulo, tá certo? Numa cidadezinha chamada de Taubaté, e ele nasceu em 1882, né? Naquela época foi a mãe dele que ensinou a ele, né, a ler e escrever. Então foi a mãe dele que também incentivou a ele, né, a gostar de ler, né? Então, essa foi a história de Monteiro Lobato, né? A mãe dele que realmente ensinou ele, que deu uma educação, né, secular, né? Vamos chamar assim, tá bom? E Monteiro Lobato, desde criança, ele sempre foi um garoto muito curioso, super inteligente, como todos vocês aí, né? Todo mundo muito inteligente. E Monteiro Lobato, ele chegou aí para a faculdade, né? Igual como todos nós aqui. Quem não quer ir para a faculdade aqui? Eu já fui, eu estou na faculdade e quero continuar estudando, né? Então, espero que vocês também vão para a faculdade. Então, Monteiro Lobato foi para a faculdade e ele estudou Direito, tá certo? Na faculdade. E aí, como eu havia falado para vocês, ele é muito inteligente, ele criou muitas obras famosas e nós vamos estudar hoje, nós vamos conhecer um pouquinho de uma história famosa de Monteiro Lobato, né? Mas Monteiro Lobato, para terminar a história dele, ele morreu, infelizmente, de um ataque cardíaco, né? Um ataque do coração, em julho de 1948, né? Então, esse homem aqui, ó, ele foi muito importante, né? Ele nos trouxe muitas coisas boas para nossa literatura e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das histórias de Monteiro Lobato, tá bom? Bom, mas para que a gente conheça sobre essa história que eu quero falar para vocês agora, tá? Eu vou tocar para vocês uma musiquinha. E eu quero que vocês adivinhem para mim de que historinha que eu tô falando, tá certo? Vocês estão preparados? Então, pera ainda. Escuta só.
Ok, só um momentinho. Ok, escuta só. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Ok, dá para adivinhar então de que eu tô falando? Bom, quem falou Sítio do Pica-Pau Amarelo? 10, acertou. Exatamente. Vamos falar sobre a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma historinha que foi escrita por Monteiro Lobato. Uma historinha super bacana, super divertida. Eu acho que se vocês conversarem com os pais de vocês, né? Enfim, eu vou falar para vocês porque eu também já conheço um pouco do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se vocês conversarem com seus pais, vocês vão saber um pouquinho mais sobre essa história, porque seus pais cresceram com ela, né? Mas muito bem. O que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele conta a história. Assim, tem vários personagens no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele conta a história desses personagens que viveram lá, né? Enfim, por exemplo, eles contam a história de uma senhorinha, que ela é chamada de Dona Benta, e a Dona Benta, ela mora no sítio com a sua neta. O nome da neta da Dona Benta é a Narizinho. E a empregada do sítio é a tia Anastácia, tá certo? Então, Narizinho, ela na verdade tinha uma amiga inseparável. Essa amiga era chamada de Emília. A Emília era uma boneca de pano, tá certo? E a Emília foi feita pela tia Anastácia. A tia Anastácia que fez a Emília, né? Então, durante as férias, né? O primo da Narizinho, o Pedrinho, ele sempre ia visitar o sítio, tá certo? Então, os dois juntos, né? O Pedrinho e a Narizinho, eles desfrutam de histórias, né? De várias aventuras. Eles exploram todas as fantasias no sítio, né? Às vezes eles deixavam o sítio e eles desapareciam, eles iam para esse mundo, um mundo que era imaginário, né? Eles iam para o mundo imaginário. Eles iam explorar outros mundos, até mesmo como exemplos, a Terra do Nunca, né? Talvez vocês já ouviram falar na Terra do Nunca, né? Então, enfim, quando, por exemplo, a pessoa de Monteiro Lobato, quando Monteiro Lobato, ele na verdade criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fez um convite para crianças como vocês e para criança que eu fui quando eu era criança, né? De incentivar as crianças a lerem uma história gostosa, uma história divertida e que a gente leve a nossa imaginação a outros mundos, né? Que é bacana, né? Então ele queria que a gente apenas se divertisse, né? Através da história dele, tá bom? Então, não sei se vocês já chegaram a assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Talvez seria interessante a gente conhecer um pouquinho a respeito dos personagens do sítio, né? Eu vou falar então para vocês agora de um por um, para que vocês tenham noção de quem eu estou falando, tá certo? Vamos lá, vamos começar com o primeiro personagem dos primeiros personagens do sítio aqui. Olha só que legal eles aqui, né? Então, primeiramente, nós temos a Narizinho.
Essa é a Narizinho. A Narizinho, ela é uma menina, tipo, de nariz empinado, né? Na verdade, a Narizinho, o nome real da Narizinho é Lúcia. E ela é neta, como eu havia falado antes, da Dona Benta, né? Ela, ela é inteligente, ela é muito inteligente e tinha uma adoração por jabuticabas, né? E a Narizinho, ela é prima do Pedrinho. Vou falar já um pouquinho mais sobre o Pedrinho, tá? Mas a Narizinho é amiga do Pedrinho. E aqui eu tenho a Emília, desculpa, e a Emília, ela é a melhor amiga da Narizinho. E como nós já vimos, ela é uma boneca de pano. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o Pedrinho então. O Pedrinho, ele é o neto também da Dona Benta, né? Muito bom. Ele anda sempre com um estilingue no bolso. Você sabe o que é um estilingue, né? É aquele negócio que geralmente as pessoas usam para poder matar, sei lá, lagartixa, coisa do tipo. Tô brincando, né? Mas eu acho que vocês sabem o que é um estilingue, né? Um estilingue no bolso. E ele criou, né? O Pedrinho, ele criou o Visconde de Sabugosa. O Visconde, vocês vão conhecer já um pouquinho sobre o Visconde de Sabugosa também, tá? Pouco passo a passo, já conhecendo um por um, né? E o Visconde de Sabugosa, ele criou o Visconde através de um sabugo de milho, tá? E agora nós temos aqui no meio a Emília. A Emília é uma boneca feita de retalhos de pano. E como ela é uma grande amiga da Narizinho, tá certo? Ela é muito irreverente, falante, divertida e ela possui um baú cheio de objetos e coisas esquisitas que ela guarda, né, de todas as aventuras que ela foi, que ela participou, né? Então, nesse baú ela guarda todas as lembranças dessas aventuras. Tá bem? Então nós conhecemos agora esses três e vamos lá para o próximo. O próximo que eu tenho para mostrar para vocês aqui, então, é o Visconde de Sabugosa. Tá vendo aqui, ó, como é que é o Visconde? Então, o Visconde, logo que ele ganhou vida, né, ele era do tamanho de sabugo de milho. Mas ele tomou uma pitadinha de fermento e ficou do tamanho de uma pessoa normal. Olha só que engraçado, né? Ele é muito sábio. Vocês estão vendo aqui, ó, ele usa uma cartola na cabeça e um paletó verde, né? Que divertido, né? Ele passa a maior parte do tempo dele em um laboratório, desenvolvendo grandes invenções, né? Criando invenções, né? Como é o caso do pó de Pili-Pim-Pim, ok? Então foi criado por ele. Então ele é muito inteligente, certo? Para um gigante sabugo de milho, né? Ok? Então nós vamos ver então agora mais um personagem. Olha só quem é essa. Essa daqui fica até fácil de saber quem ela é, né? Essa daqui então é a Dona Benta. A Dona Benta, que é a vovó do Pedrinho e a vovó da Narizinho. Ela é uma senhora super inteligente, super carinhosa, que acompanha de perto as aventuras do neto, né? É uma vovozinha igual a todas as nossas vovós, né? Que a gente gosta muito delas, né? Então essa é a Dona Benta, tá bom? É uma vovó super carinhosa, tá? Ok, vamos para mais um personagem aqui, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando tudo direitinho junto comigo, tá certo? Agora, tá, nós temos um próximo personagem aqui, que é a tia Anastácia, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a tia Anastácia, ela tá com um bolo na mão, já dá para perceber o que ela faz no sítio, né? Com a profissão dela. Exatamente. A tia Anastácia, ela é empregada do sítio. E foi ela que fez quem? Ela fez a Emília, né? De retalhos de pano e de saia velha, né? De retalhos de saia velhas, desculpa, né? E, além disso, ela é uma grande cozinheira, né? Que está sempre preparando bolinhos gostosos para todo mundo no sítio, né? Então, ela é muito legal, né? Então, vamos conhecer mais um personagem do sítio.
E esse personagem do sítio é ele aqui, ó. Vamos lá. Parece com o que esse personagem aqui? Né? O nome dele é Quindim. O Quindim, como vocês estão vendo, ele é um rinoceronte. Ele fugiu de um circo, né? E foi morar no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi morar no sítio do Pica-Pau Amarelo e se tornou grande amigo da turma, né? da família do sítio Pica-Pau Amarelo, né? Então, esse aqui, então, é o Quindim, tá certo? Vamos ao próximo. O próximo aqui, ó. Tá vendo esse euzinho aqui, ó? Eu ainda não citei o nome dele, mas o nome desse senhorzinho aqui é o tio Barnabé, tá certo? Então, o tio Barnabé, ele é ajudante da Dona Benta nos trabalhos do sítio, né? Ele é um homem que trabalha na roça, né? E ele ensinou o Pedrinho a caçar. Talvez seja por isso até que o Pedrinho, ele anda com um estilingue, né? No bolso. Ele sempre tá com o estilingue dele, né? Porque o tio Barnabé o ensinou a caçar, né? E ele ensinou o Pedrinho a caçar, na verdade, sabe o quê? Olha aqui, ó. Ele ensinou o Pedrinho a caçar sacis. Tá vendo? Então, esse aqui, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Sobre o Saci Pererê. Que ele, na verdade, ele é um menino, né? Um menino que ele só tem uma perna. E que, tá vendo? Ó, ele tem uma carapuça vermelha, ó, como vocês podem ver aqui, na cabeça. E ele fuma. Já não é bom, né? Para ser um menino, né? Ele fuma um cachimbo e anda em redemoinhos. Ele sempre anda em redemoinhos, né? Ele se tornou, na verdade, um grande amigo do Pedrinho depois que o Pedrinho ele prendeu o Saci. Olha só como o Pedrinho é danado, bem esperto. O Pedrinho prendeu o Saci em uma garrafa, né? Legal, né? Então, a gente está chegando ao final de todos os personagens. Nós temos mais um. Sempre em toda história tem que ter uma pessoa do mal. E essa pessoa do mal é a Cuca, tá bom? A Cuca, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa que tem um corpo de jacaré, né? E ela dorme em uma caverna, essa caverna que fica no meio do mato. E ela adora fazer maldade com as pessoas do sítio, né? Ela sempre está criando suas poções no seu caldeirão grande. Ela sempre quer cozinhar alguém, sei lá, quer matar e comer, né? Então essa aqui, então é a vilã da história, né?